Oi gente, tudo bom? Estamos de volta aí com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mol, sobre a constante de Avogadro. E eu queria começar definindo o que vem a ser um mol, né? Um mol a gente usa na química para se referir à quantidade de átomos, moléculas, íons e por aí vai. Mas vamos tentar entender um pouco mais sobre esse conceito. Pensem aí comigo, olha só. Quando você vai comprar ovos, né, sempre se refere a uma dúzia como 12 unidades. Uma dezena, por exemplo, você sabe que se refere a 10 unidades. E um mol? Qual a quantidade, né? Qual a numerosidade que eu estou me referindo a essa grandeza, né? Um mol. Vamos ver um negócio aqui, olha só. Um mol, né? Ele se refere ao número de átomos de carbono que eu tenho em 12 gramas do carbono 12. Olha como é que foi feito isso. Pegou-se 12 gramas de carbono 12 e dividiu pela quantidade de massa de um átomo de carbono. Com isso eu consigo encontrar a quantidade de átomos que eu tenho ali de carbono. É só a gente pensar o seguinte, olha, imagine uma caixa que você não sabe o valor de cada latinha que tem ali dentro, certo? Só que você sabe o valor total da caixa, sabe quanto que pesa aquela caixa ali, qual é a massa daquela caixa, e você sabe também quanto que é a massa de cada latinha ali. Como você consegue calcular a quantidade de latinhas? Pegando o total e dividindo pela quantidade ali de cada uma daquelas latinhas. Então você consegue encontrar o número de latinhas que tem ali. Aqui é a mesma coisa, olha só, você pega a quantidade total, são 12 gramas, né, de carbono 12, e divide pela massa de apenas um átomo. Com isso você consegue encontrar o número de átomos. Esse valor de átomos de carbono 12, ele ficou conhecido como referente a 1 mol, beleza? Então, 1 mol de qualquer coisa, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Se eu estou me referindo a 1 mol de átomos, então eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu estou me referindo a moléculas, eu vou ter 1 mol de moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, assim, por que utilizar o carbono 12? Né? O carbono 12 ele foi estabelecido como padrão pela IUPAC, como a gente viu na aula anterior sobre massa atômica e massa molecular. Tranquilo? Esse valor aqui, olha, 6,02 vezes 10 a 23, ele é a constante de Avogadro. Eu só queria ressaltar que não foi Avogadro que chegou a esse valor. Os estudos dele levaram para a descoberta desse valor, mas quem foi que chegou a esse resultado foi Jean Perrin. Tranquilo? Então, um mol, ele se refere a esse valor, né, que é a constante de Avogadro. Bom, então, um mol, né, ele se refere a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que são átomos, moléculas, íons, elétrons e por aí vai. O mol, ele é uma unidade também. Quando a gente for resolver questões e tal, a gente tem que colocar no final lá a unidade mol, beleza? A unidade mol, ela se refere à quantidade de matéria. Tranquilo? Vamos fazer esse exemplo que está aqui no quadro. Fala bem assim, quantos átomos corresponde a 3 mol de átomos de ferro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, olha só, a gente sabe que 1 mol de qualquer coisa, né? Então, no caso, 1 mol de átomos de ferro vale quanto? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Bom, então ele quer saber quantos átomos correspondem a 3 mols de átomos de ferro. Então eu coloco aqui embaixo, olha, 3 mols de átomos de ferro correspondem a X. E eu resolvo essa regra de 3 aqui. Eu multiplico, olha, o X com 1 vai dar X. E multiplico o 6,02 vezes 10 a 23 com 3, que vai me dar 18,06 vezes 10. Deixa eu ajeitar esse 10 aqui. Vezes 10 a 23 átomos de ferro. Beleza? Então, olha, bastante cuidado com uma coisa. Mol de átomos é diferente da quantidade de átomos, tá? Mol de átomos tá aqui
e a quantidade de átomos está ali, beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, olha só. Está perguntando qual é a quantidade de matéria, lembrando que quantidade de matéria se refere a mol, correspondente a 24,08 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Vamos lá então. A gente sabe que 1 mol de átomos de enxofre possui 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Então, ele quer saber qual é a quantidade de matéria, né? Quantos mols de átomos de enxofre eu tenho em 24,08 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, certo? Para eu descobrir o valor aqui, eu resolvo a regra de 3. Eu multiplico o x com 6,02 vezes 10 a 23, que vai me dar 6,02 vezes 10 a 23x, e multiplico 1 por 24,08 vezes 10 a 23. Logo, eu tenho que o meu x vai ser 24,08 vezes 10 a 23 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. E vocês vão encontrar como resposta aí 4. 4 mol de enxofre. Beleza? Então, em 24,08 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, a quantidade de matéria que eu tenho é 4 mol. Bom, vamos resolver mais esses dois exemplos aqui para a gente poder fechar. A 3 fala assim, qual é o número de moléculas existente em 5 mol de água? Olha só, eu sei que 1 mol de molécula de água eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ele quer saber quantas moléculas de água eu vou ter em 5 mol de moléculas. Tranquilo? É só eu resolver essa regra de 3 aqui agora. 1 vezes x vai dar x. Quando eu faço 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23, eu vou encontrar 30,1 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu tenho que em 5 mol de água, eu tenho 30,1 vezes 10 a 23 moléculas de água. Na 4 aqui agora, pergunta assim, quantos átomos correspondem a 5 mol de água? A diferença da 4 para 3 é o seguinte, olha, a 3 estava perguntando quantas moléculas, já na 4 está perguntando quantos átomos. E aí que vem a diferença para a gente poder também fazer os cálculos. Olha só. 1 mol de água, eu tenho uma molécula, que é a água aqui, certo? Só que eu tenho quantos átomos? 3 átomos. Então, 1 mol de água, eu tenho 3 mols de átomos. Então, eu posso fazer o seguinte, olha só. Como eu tenho 3, né? Da onde vem esse 3? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tranquilo? Por isso que eu tenho 3 mol de átomos ali. É só eu pegar o 3 e multiplicar pela constante de Avogadro. A 23 átomos. Então, em 1 mol de uma molécula de água, eu tenho essa quantidade aqui em átomos, tá? Não esqueçam de multiplicar sempre por 3 quando estiver se referindo a átomos. Então, em 5 mol de água, eu tenho X. Resolvendo isso daqui, eu encontro que o meu X vale 90,3 vezes 10 a 23 átomos de água. Tá? Então, reparem essa diferença. Quando ele pergunta de molécula, está se referindo a 1 mol de moléculas. Quando ele fala sobre átomo, está se referindo a 1 mol de átomo. E eu tenho que olhar aqui, olha, por exemplo, na molécula de água eu tenho 3 átomos.
2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, gente, a aula foi isso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima e um abraço para vocês aí. Tamo junto!